Era uma vez um povo chamado israelita, que caminhava pelo deserto em direção à terra prometida. Eles tinham saído do Egito e, com a ajuda de Deus, estavam vencendo várias batalhas. Sempre que chegavam perto de uma cidade, os reis ficavam com medo, porque sabiam que o Deus de Israel era muito poderoso. Um desses reis era Balaque, rei de Moabe. Quando ele olhou de longe e viu o acampamento de Israel, seus olhos quase saltaram de tanto espanto. Eram milhares e milhares de pessoas, tendas espalhadas pelo deserto, homens fortes, mulheres, crianças e até animais. Parecia um mar de gente. Balaque ficou nervoso e pensou: se eles entrarem no meu reino, estamos perdidos. Preciso fazer alguma coisa para impedir que avancem. Então o rei Balaque teve uma ideia estranha, chamou um homem chamado Balaão, que era conhecido como alguém que recebia mensagens espirituais. Balaque acreditava que, se Balaão amaldiçoasse o povo de Israel, eles ficariam fracos e Moabe teria chance de vencê-los. O rei mandou mensageiros até Balaão com presentes, roupas caras e uma proposta tentadora: Balaão, venha depressa. O rei Balaque manda chamá-lo. Ele quer que você amaldiçoe esse povo enorme que está vindo. Em troca, você receberá muitas riquezas e honra. Quando Balaão ouviu a proposta, seus olhos brilharam com a ideia de riquezas. Mas ele sabia que não podia decidir sozinho. Então disse: fiquem aqui esta noite. Vou perguntar ao Senhor o que devo fazer. Naquela noite, Deus falou claramente a Balaão: não vá com esses homens. Não amaldiçoe o povo de Israel, porque eles são abençoados. Na manhã seguinte, Balaão disse: voltem para o rei. O Senhor não me deixou ir com vocês. Os mensageiros voltaram, mas o rei Balaque não desistiu. Ele mandou príncipes ainda mais importantes e com ofertas ainda maiores. Balaão ficou tentado. Será que dessa vez Deus deixaria? Os príncipes de Moabe chegaram até a casa de Balaão trazendo presentes ainda mais preciosos, tapetes bordados, ouro, prata, roupas caras e até promessas de que ele teria posição de honra no reino. Eles disseram: Balaão, o rei Balaque insiste para que você venha. Ele promete dar tudo o que pedir, só para que amaldiçoe esse povo que ameaça Moabe. Balaão respirou fundo. No fundo de seu coração, ele queria muito aquelas riquezas. Mas também sabia que Deus já havia dito que Israel era abençoado. Mesmo assim, pediu novamente: esperem esta noite. Vou perguntar de novo ao Senhor. Naquela noite, Deus respondeu: se esses homens vierem chamá-lo, vá com eles. Mas só faça o que eu mandar. Na manhã seguinte, Balaão se levantou apressado, selou sua jumenta e partiu com os príncipes de Moabe. Mas havia um problema: Balaão estava deixando o desejo de riquezas falar mais alto do que a obediência a Deus. Enquanto Balaão seguia pelo caminho, o anjo do Senhor apareceu diante dele, com uma espada na mão. Mas Balaão não viu. Quem viu foi a jumenta. Ela parou de repente e saiu da estrada, entrando no campo. Balaão se irritou: anda, sua teimosa, e bateu nela para fazê-la voltar. O anjo então se colocou entre duas vinhas, onde havia muros dos dois lados. A jumenta, assustada, se apertou contra a parede para não avançar contra o anjo. O pé de Balaão foi esmagado contra a parede, e ele gritou de dor. Furioso, bateu de novo no animal. Mas o anjo não desistiu. Mais adiante, num caminho estreito onde não havia para onde escapar, o anjo ficou parado com a espada erguida. A jumenta, sem saída, simplesmente se jogou no chão. Balaão perdeu a paciência e gritou: sua jumenta preguiçosa, se eu tivesse uma espada, eu mataria você agora mesmo. Foi então que aconteceu o incrível e curioso milagre: a jumenta abriu a boca e falou com voz humana. Por que você me bateu 3 vezes? O que eu fiz de errado? Balaão, sem nem perceber o tamanho do milagre, respondeu como se fosse normal conversar com uma jumenta: você zombou de mim. Se eu tivesse uma espada, já teria acabado com você. A jumenta retrucou: eu não sou sua jumenta de confiança, que você montou a vida inteira. Já fiz algo assim antes. Balaão ficou em silêncio. De repente, Deus abriu os olhos de Balaão, e ele viu o anjo do Senhor parado à frente, com a espada desembainhada. Balaão tremeu todo e se curvou até o chão. O anjo disse:
porque você bateu na sua jumenta 3 vezes. Eu vim para resistir ao seu caminho, porque ele é mau diante de mim. Se não fosse pela jumenta, eu teria matado você e poupado ela. Balaão engoliu seco e respondeu: pequei. Não sabia que o Senhor estava contra o meu caminho. Se for preciso, voltarei. Mas o anjo respondeu: vá com esses homens. Mas lembre-se, só fale aquilo que Deus mandar. Balaão, ainda assustado, montou novamente sua jumenta e seguiu viagem, agora mais consciente de que não poderia brincar com a vontade de Deus. Depois de uma longa viagem, Balaão finalmente chegou ao território de Moabe. O rei Balaque estava ansioso, olhando de uma colina para o acampamento dos israelitas. Quando viu Balaão chegando, correu ao seu encontro. Por que você demorou tanto? Perguntou Balaque, nervoso. Eu mandei chamá-lo. Será que você não entende a urgência? Esses israelitas são como um enxame de gafanhotos, estão cobrindo toda a terra. Preciso que os amaldiçoe antes que eles nos destruam. Balaão respirou fundo e respondeu com firmeza: Rei Balaque, eu vim porque o Senhor me permitiu. Mas lembre-se, não posso dizer nada além do que Deus colocar na minha boca. Nem mais, nem menos. O rei não gostou muito dessa resposta, mas tentou disfarçar. Conduziu Balaão até um lugar alto, de onde podiam ver parte do povo de Israel acampado. Havia tendas organizadas, famílias reunidas, crianças brincando, fogueiras acesas. Uma cena tranquila e cheia de vida. Balaque esfregou as mãos e disse: muito bem, daqui você pode ver uma boa parte deles. Vamos fazer um sacrifício. 7 altares. E em cada altar, um bezerro e um carneiro. Depois, você pronunciará a maldição. Tudo foi preparado como o rei mandou. Quando o sacrifício terminou, Balaão se afastou um pouco para buscar a palavra de Deus. O silêncio tomou conta do lugar. O rei Balaque e seus príncipes ficaram esperando ansiosos, cheios de expectativa. Então Balaão voltou e abriu a boca. Mas, em vez de maldição, começaram a sair palavras de bênção. Como poderei amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoa? Como poderei condenar a quem o Senhor abençoou? Esse povo é numeroso como o pó da terra, e quem contar seus descendentes será sábio. Que eu morra a morte dos justos, e seja o meu fim como o deles. Balaque arregalou os olhos, quase sem acreditar no que ouvia. O quê? Eu te trouxe aqui para amaldiçoar meus inimigos, e você os abençoou. Mas Balaão respondeu calmamente: eu só posso falar aquilo que Deus coloca em minha boca. O rei não se deu por vencido. Muito bem, então vamos a outro lugar. Talvez de lá você consiga amaldiçoá-los. E assim fizeram. Construíram novamente 7 altares, ofereceram sacrifícios e esperaram a palavra de Balaão. Mais uma vez, Balaão buscou a direção de Deus, e quando abriu a boca, palavras de bênção saíram novamente. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Ele prometeu abençoar, e abençoado está o povo de Israel. Não há feitiço ou maldição que possa contra eles. O Senhor, o seu Deus, está no meio deles como um rei poderoso. Balaque ficou vermelho de raiva. Pare, se não pode amaldiçoá-los, ao menos não os abençoe. Mas Balaão manteve a calma. Já disse, rei Balaque, só posso falar aquilo que o Senhor manda. Mesmo assim, Balaque ainda não desistiu. Vamos a outro lugar. De lá, talvez dê certo. E lá foram eles pela 3ª vez. O rei Balaque já estava quase sem paciência. Ele havia levado Balaão a 2 lugares diferentes, construído altares, oferecido sacrifícios. Mas em vez de ouvir maldições contra Israel, só recebia bênçãos. Mesmo assim, ainda tentou mais uma vez. Venha, Balaão, vou levá-lo a outro monte. De lá, talvez você consiga amaldiçoá-los para mim. Lá foram eles novamente. O povo de Israel continuava acampado tranquilamente no deserto, sem imaginar o que estava acontecendo nas colinas ao redor. Mais uma vez, foram construídos 7 altares, com 7 bezerros e 7 carneiros. Balaão, diferente das outras vezes, percebeu que Deus não queria apenas responder. Ele queria mostrar algo grandioso. Então Balaão levantou os olhos, olhou para as tendas de Israel organizadas no vale, e o Espírito de Deus encheu o seu coração.
De sua boca saíram palavras ainda mais fortes e belas, como são belas as suas tendas, ó Jacó, e as suas moradas, ó Israel. Elas se estendem como vales verdes, como jardins à beira do rio, como árvores de aloes que o Senhor plantou, como cedros junto às águas. Deus os tirou do Egito com força poderosa, como chifres de um boi selvagem. Não há feitiço que os atinja, não há magia que os destrua. Este povo se levantará como leão, e ninguém poderá enfrentá-lo. O silêncio tomou conta do lugar. O rei Balaque ficou boquiaberto, sem acreditar no que estava ouvindo. Seu rosto ficou vermelho de raiva e decepção. Chega, Balaão. Eu o trouxe para amaldiçoar meus inimigos, e você só fez abençoá-los 3 vezes. Agora vá embora. Eu ia recompensá-lo com riquezas, mas o Senhor o impediu de receber honra. Balaão olhou firme para o rei e respondeu: Eu já lhe disse desde o começo, mesmo que me dessem uma casa cheia de ouro e prata, eu não poderia fazer nada além daquilo que o Senhor ordena. Não posso amaldiçoar a quem Deus abençoou. E então, Balaão ainda trouxe uma última mensagem profética, que deixou todos intrigados. Vejo algo que ainda não chegou, mas acontecerá no futuro. Uma estrela surgirá de Jacó, e um cetro se levantará de Israel. Ele vencerá seus inimigos e reinará com poder. Essa era uma profecia sobre alguém muito especial que viria muitos anos depois, Jesus, o Salvador, que nasceria do povo de Israel. Balaque não quis ouvir mais nada. Irritado, mandou Balaão embora. Mas, no fundo, o rei sabia que estava diante de um mistério maior do que podia compreender. Ninguém poderia ir contra o plano de Deus. Balaão voltou para casa, carregando no coração a lembrança da jumenta que falara, do anjo com a espada e, principalmente, da certeza de que a vontade de Deus sempre prevalece. Enquanto isso, no vale, o povo de Israel continuava sua jornada rumo à terra prometida, sem imaginar a batalha espiritual que Deus havia vencido em seu favor, sem que eles precisassem mover um dedo. Deus sempre protege o seu povo, mesmo quando eles não percebem. Nenhuma maldição, feitiço ou plano contra os filhos de Deus pode dar certo. E às vezes, ele usa até uma jumenta falante para nos mostrar que a obediência é mais importante do que qualquer riqueza ou honra.